Olá a todos e a todas, estamos aqui em mais um Station Review, nossa segunda edição. Para quem não assistiu a primeira, assista ou só assiste essa mesmo, tá tudo certo, os feedbacks são sempre bem-vindos, a gente vai sempre aperfeiçoando. E qual a ideia do Station Review? É justamente trazer um pouco do que tem acontecido aqui nessa parte de startups e inovação na Europa, claro, com um foco muito em Portugal, até porque estamos em Lisboa. Bom, meu nome é João Eduardo Tourinho, ou só Tourinho, para quem ainda não me conhece. E é isso, por favor, comentem, curtam se curtirem e nos sigam aí nas redes sociais e também se quiser me chamar no LinkedIn para a gente tomar um cafezinho, é sempre bem-vindo. Bom, eu queria começar hoje falando das novidades / curiosidades que tem acontecido aqui no ecossistema. E o primeiro ponto que eu queria abordar é sobre o Startup Grind Lisboa. Na verdade, dando um passo atrás, aqui em Portugal existe a comunidade 351. A comunidade 351 é uma comunidade, para quem conhece lá no Brasil, mais especificamente em São Paulo, a 011, é parecida a pegada. Hoje em dia tem um grupo do Slack muito ativo, inclusive tem um brasileiro que é o Fernando Jardim, que é um cara que sabe tudo do ecossistema aqui de Portugal, que engaja muito. Mas não só ele e outras pessoas também estão por trás desse projeto. Então tem iniciativas como Coworking Thursdays, que é levar para diferentes coworkings da cidade. Hoje está em Lisboa, está indo para o Porto também, enfim. Então está se disseminando aqui em Portugal. Mas tem a iniciativa do Coworking Thursdays e, entre outras, que estão se lançando, enfim, agora em 2022, é o retorno do Startup Grind. E já foi montada uma equipe, eu inclusive estou fazendo parte dela. Não vou dar nenhum spoiler aqui de próximos eventos, mas a gente está buscando promover e dar essa densidade, essas conexões em relação ao ecossistema de startups. Outra iniciativa também é o Fuck Up Nights. Para quem não conhece esse modelo, é muito para os empreendedores ou ex-empreendedores, atuais empreendedores, enfim, pessoas do ecossistema mesmo, contarem um pouquinho de iniciativas que falharam. Isso é muito interessante porque mexe muito com essa questão cultural de você aceitar a falha e mostrar que isso faz parte do jogo, o que é a coisa mais comum no ecossistema de startups. Então isso é uma outra equipe que também está se formando para criar esses eventos de Fuck Up Nights, enfim, disseminar muito essa questão cultural aqui em Portugal, que é muito importante para todo o ecossistema. Bom, falando um pouquinho já aí das iniciativas da comunidade 351, como eu comentei, queria dizer que o primeiro unicórnio europeu, acredito que inclusive já tenho tido mais aí no mês de janeiro, já que a gente está aqui agora no final do mês, mas o primeiro unicórnio europeu foi francês, ou melhor, é francês, de automação de folha de pagamento, e o nome da startup se chama Payfit. Então ela atingiu esse status de unicórnio depois de uma série E de 254 milhões de euros. E para quem não sabe, daqui a pouco eu vou parar de falar isso para quem não sabe, mas unicórnios são aquelas startups que atingem o valuation, ou valor estimado de mercado, de $1 bilhão, é muito contado em dólar, ou 1.000 milhões, como se diz aqui em Portugal. Bom, uma outra curiosidade interessante foi um levantamento do The Sifted, que vai ser o braço do Financial Times nessa parte de inovação. Eles fazem um trabalho excelente aqui de notícias, de levantamentos, enfim, é muita coisa interessante mesmo. Eles têm uma pegada em relação aos empreendedores, tem várias newsletters, eu super recomendo, eu mesmo assino algumas. E eles fizeram um levantamento sobre as empreendedoras mulheres. E é muito interessante que esse debate é muito colocado aqui. Então, startups que têm founders que são mulheres, inclusive a questão da participação das mulheres nos fundos de Venture Capital, são coisas que são sempre levantadas aqui e está muito aquém do seu potencial, mas tem melhorado bastante. E aí esse levantamento foi justamente que no ano passado, 2021, tiveram 23 exits de startups que as fundadoras eram mulheres, enfim. Isso foi um recorde aí na trajetória. Bom, outro ponto legal que aconteceu é que a UPTEC, e aí para não falar que eu só falo de Lisboa, que puxo sardinha aqui para o nosso lado, a UPTEC é o Parque Tecnológico
da Universidade do Porto. Não sei se é bem da Universidade do Porto, mas é linkada à Universidade do Porto. E, enfim, tem muita coisa interessante lá, várias empresas de destaque aqui em Portugal, não só multinacionais, enfim, mas com uma pegada muito legal de startup, com um processo de incubação também muito considerado. Eu, inclusive, tenho um contato bem legal lá com eles. E eles organizaram uma escola de startups para investigadores, né, pesquisadores, aprenderem a como iniciar os seus negócios. Então é muito aquela pegada da academia, que muitas vezes tem dificuldade de pegar as suas pesquisas, que eles são muito fortes nisso, né, os mestres, doutores, para como você gerar um negócio. Porque você não basta ter uma ideia ou um potencial de uma tecnologia, como gerar um negócio com isso. Então eles lançaram essa iniciativa e, enfim, é uma outra parte, vamos dizer assim, de geração de negócio, de criação de novos empreendimentos, de fomento ao empreendedorismo, que também é muito importante e a gente vê pouco. Inclusive no Brasil também isso não é tão... É claro, existem iniciativas, não quero deixar ninguém chateado aqui, mas o potencial da questão da academia, da universidade com o empreendedorismo é muito maior do que a gente hoje endereça. Bom, outro ponto interessante, já com uma outra pegada aqui, a Kayak, né, que é esse meta buscador de viagens, listou Portugal como o melhor país, né, o primeiro país para se trabalhar de forma remota. E aí eu falo com uma propriedade aqui, eu até não trabalho de forma remota, alguns dias assim, mas eu gosto muito também aqui de vir para o presencial, embora a liberdade do remoto é muito importante e eu, por exemplo, tenho essa flexibilidade. Mas Portugal ficou em primeiro lugar e eu digo que eu falo com propriedade porque aqui tem umas coisas muito interessantes, principalmente quem trabalha em outros países ou ganha salários até mais generosos que Portugal muitas vezes não consegue pagar, e aqui inclusive é a terra não diria que é a terra dos nômades digitais, mas eu mesmo participo de alguns grupos de nômades digitais que veem Portugal como, e aí não à toa esse primeiro lugar, como um destino muito interessante, muito atrativo, porque a qualidade de vida que é altíssima. Portugal foi eleito há pouco tempo o terceiro país mais seguro do mundo, ficando só atrás da Nova Zelândia e da Finlândia, se eu não me engano. Além disso, o custo de vida é bem mais barato. Inclusive, um dos indicadores é o valor do chopp, que é que eles chamam de fino ou imperial, dependendo do local do país. Enfim, então tem uma qualidade de vida, a questão do clima, entre muitas outras coisas, que torna Portugal muito interessante para se trabalhar. E aí, principalmente quando a gente está falando de trabalho remoto aqui, que muitas vezes as pessoas ganham de outros lugares e trabalham aqui. Bom, outro ponto eu acho que é interessante, que está um debate aí no mundo inteiro, o Parlamento Europeu aprovou a Lei dos Serviços Digitais. Qual é a questão aqui? Que sempre se diz, e aí principalmente agora quando a gente tem falado muito em blockchain, da questão da regulação, da questão da proteção de dados, que é uma coisa muito importante, mas até onde ela vai e até onde ela vai inibir certos modelos de negócio ou certas soluções que já existem. E no caso da Lei dos Serviços Digitais, eu com certeza não sou aqui um expert, mas eu acho que vale dar uma olhada. E eles colocam aqui, vou até listar, o objetivo do diploma, como é dito aqui, enfim, é enquadrar a venda de produtos falsos, de disseminação de discurso de ódio, ameaças cibernéticas, limitação da concorrência e domínio do mercado, enfim. Então tem uma questão de regulação, mas e isso é natural. Os governos existem inclusive para isso. A questão é de ter uma governança em dia, né, com os desafios dos tempos contemporâneos, vamos dizer assim. Até porque essa questão inclusive de fake news e tal está muito em voga, principalmente quando vai chegando no momento de eleição. 2022 aí tá para lembrar bem isso aí em relação ao Brasil. Enfim, eu acho que vale dar uma olhada aí quem se interessa nessa questão de regulações, até porque isso afeta o mundo inteiro. Bom, passando agora para algumas dicas de materiais aqui. Da outra vez no Station Review foi basicamente sobre isso, até porque era no final do ano, então tinha bastante material saindo em relação a 2021. Mas em 2022 ainda saem alguns, mas eu separei basicamente dois aqui. O primeiro é o 2021 Annual European Venture Report do PitchBook. Eu não tinha comentado sobre esse ainda. O PitchBook tem uma pegada de investimentos para quem gosta muito dessa área, muito interessante. Tem algumas newsletters
foco na Europa, foco em Venture Capital, eles também têm uma pegada de Private Equity, de M&As, enfim. Então fica a dica aí. E em relação a esse material, que inclusive vai estar aqui no nosso link, eles comentam um pouquinho da insegurança e as expectativas que tinham no começo de 2021, que talvez os investidores, por causa da pandemia, entre outras coisas, estariam mais cautelosos, mas que bateram os recordes aí em relação ao levantamento, à indústria de Venture Capital mesmo. A parte da questão do valor de exits também, que também totalizou um valor muito superior ao recorde também colocado. Um outro ponto também interessante é que, embora os fundos tiveram esse crescimento de capital arrecadado, enfim, a captação dos fundos mesmo, assim como os investimentos, o número de veículos de investimento, de Venture Capital, porque o número de veículos porque não necessariamente é um fundo, mas enfim, o número de veículos, eles diminuíram e foram a um valor menor de 2013. Então, na verdade, eles ficaram mais robustos, mas a quantidade diminuiu. Então, acho que isso é uma tendência também a observar. Bom, um outro material, voltando aqui ao The Sifted, eu já falei deles aqui, eles fizeram alguns levantamentos de startups que mais cresceram em algumas verticais, inclusive fintechs, teve a de climate techs, enfim. E também eles fizeram de uma geral, e essa que eu queria até comentar aqui um pouquinho. Eu acho que o que vale comentar desse ponto é que dessas 10 aqui, de novo, com o recorte da Europa, 6 são alemães. Não quer dizer que a Alemanha virou o principal hub de startups ou o principal ecossistema, embora seja um fortíssimo, talvez esteja ali o segundo ou terceiro, só atrás ali do Reino Unido. Eu diria que é o segundo, mas enfim, eu posso até estar falando bobagem aqui e ser corrigido depois. Mas ele está falando de startups que mais cresceram. Então, as startups que não estão tão grandes, elas também têm facilidade de crescer mais que as startups mais robustas, né? Até porque a gente está falando aqui em termos de percentuais. Bom, mas dessas 10, 6 são alemães, e eu queria só comentar alguns temas que eu acho que ficaram muito em voga em 2021, muito pelo contexto e também pelas tendências que a gente tem visto. Uma que a gente ouve muito falar aqui na Europa são o que eles chamam de Speed Grocery Startups, né? Que são as startups que prometem uma entrega de compras de mercado, enfim, muito rápida. A proposta de valor, inclusive, é que entregar em menos de 15 minutos. E elas são muito locais ali, porque eles têm espaços físicos, inclusive, mas uma expansão muito rápida para outros países na Europa também. Então a gente bota aqui a primeira que cresceu mais, com essa pegada, foi a startup alemã Flink. A segunda, aí sim, do Reino Unido, UK, United Kingdom, que é a Zaap. Eu não sei se eu estou falando certo, mas enfim. E também ele ficou na 6ª posição entre as 10, mas também nessa pegada de grocery startups, né, de ser muito rápido ali nas entregas, que foi a Gorillas. A Gorillas, inclusive, vale depois dar uma checada, tem algumas polêmicas, inclusive, em relação aos colaboradores e tal, que não vou entrar muito nesse mérito aqui agora, mas vale dar uma checada também. Bom, um outro ponto que também ficou como tendência em relação tem algumas startups aqui que se colocaram como brand aggregators. Então eles agregam várias marcas, marcas muitas vezes que estão performando em marketplace, e muitas vezes eles comunicam de uma forma muito clara a questão da Amazon aqui. Então o e-commerce da Amazon, empresas, né, menores, marcas que têm se destacado em termos de avaliação dos clientes e até diferenciação ali do que eles entregam em termos de produto, eles compram essas marcas e bombam através do know-how deles em relação ao marketing, a crescimento de empresas e por aí vai, para transformar essas marcas que eram menores em marcas maiores. Então eles fazem esse agregamento de marcas, por isso Brand Aggregators. E tem algumas aqui nesse ponto. Então tem uma alemã, The Stride Group, uma outra alemã, essa ficou em quarto das 10. A outra alemã que ficou em sétimo, que é a Razor Group,
e a Seller X, que também é alemã. Então você vê que isso é uma tendência muito forte na Alemanha. Que ficou a oitava. Eu sei que já estão perdidos aí um pouco de 1 a 10, depois eu faço a recapitulação, mas é porque eu quis dividir em relação aos temas. Bom, outro ponto é um marketplace que digitaliza diversas marcas. Então ele tem uma pegada ali de marketplace como a Amazon, ou no caso do Brasil o Mercado Livre, embora o Mercado Livre, quem não saiba, é de origem argentina, embora seja muito forte no Brasil há muito tempo. Ela desce espaço a marcas não tão famosas, não tão conhecidas e com produtos diferenciados, enfim. E essa é a francesa, que é a Enk Store. Ela ficou em terceiro colocado ali das empresas que mais cresceram. E eu não trouxe aqui os percentuais, senão vai ficar uma confusão aqui de números, né? Não sei se ia trazer muito valor, mas eu acho que sempre vale dar uma checada depois em relação, inclusive, esse material aqui a gente também vai botar aqui no link aqui embaixo do nosso canal. Bom, e por último, na verdade por penúltimo, tem uma startup que ficou em quinto, que é alemã também, né? Que é a Helsing. Ela é de utilização de inteligência artificial para governos. Eles falam para defender democracia, então utilizar a inteligência artificial para análise de dados, e é muito uma pegada de defesa mesmo, né? Dos ministérios da defesa contratarem, enfim. Ele não entrei tanto ali no mérito da solução, né, na busca, mas é uma pegada até de GovTech. Então acho que vale também, quem gosta muito dessa área, dar uma olhada. E por último, a sueca, que é Volta Truck, que é especializada em fabricação de caminhões elétricos. Que também, a gente fala muito de carros elétricos, eles têm aqui um foco muito grande na parte de caminhões, aí, enfim, vai entrar na parte muito de entregas, é bem legal também, vale dar uma olhada no case da Volta Truck. Bom, então, fazendo ali de 1 a 10 como eu comentei, em primeiro lugar é a Flink, que é de Speed Grocery, que é alemã. Em segundo, na mesma pegada, a Zaap, que é do Reino Unido, né, United Kingdom, UK. Em terceiro ficou a Enk Store, que é aquela francesa, que é um marketplace de diversas marcas, enfim. Em quarto, a alemã The Strice Group, que é aquela pegada de comprar as marcas menores e transformar em marcas maiores, muito olhando inclusive para os vendedores da Amazon. A Helsing ficou em quinto, que alemã também, com aquela pegada de defesa, né, de inteligência artificial. Em sexto, a Gorillas, que é de Speed Grocery. Sétimo, Razor Group, que é de Brand Aggregators. Oitavo, a Seller X, também Brand Aggregators. E 9, fabricação de caminhões, que é a sueca Volta Truck. E eu não botei a 10ª, acredita? Foi falha minha. Depois vocês mandam aqui que foi a 10ª para mim. Bom, agora falando sobre investimentos. Tanto para os empreendedores quanto para os investidores, é sempre interessante ficar sabendo o que está acontecendo. E isso também mostra muito o que está quente no mercado. E alguns fundos que também foram anunciados, começando aqui pela Índico, com atuação em Portugal. A Índico é um fundo de venture capital gigante na Europa, mas a Índico Portugal, vamos dizer assim, lançou um fundo focado, super interessante, que é em Ocean Techs. Então essa pegada de Blue Economy, eu inclusive não entendo muito sobre isso, porque eu sei que tem umas startups com umas soluções super interessantes, inclusive de criação de cidades flutuantes, enfim, entre outras soluções que passam também pela questão da limpeza, né, dos oceanos e por aí vai. E esse fundo é de 50 milhões de euros. Aqui eu não peguei a tese, até porque isso que eu ia até comentar, né? Quando a gente está falando de fundos ou da parte do venture capital de forma geral, a gente tem que sempre olhar também a tese, e aí a tese são as verticais olhadas, ou muitas vezes também não tem verticais muito específica, mas o tamanho do cheque. Então, para os empreendedores, vem se está ali no momento da startup e se a tese, né, entra ali no que a startup faz. Bom, e um outro fundo que é o Lightshift One, que foi lançado também, que é um fundo de 30 milhões, focado em early stage. E eles focam na parte de descentralização de serviços,
e é uma pegada muito liderado por portugueses. O Simão Cruz está à frente disso, depois deem uma olhada lá. Hoje a gente tem falado muito de blockchain, acho que blockchain já saiu daquele hype, agora está de um outro tipo de hype, né? Mas ele já saiu daquele hype que muitas vezes, inclusive eu recomendo aí o Gartner Hype Cycle, que fala um pouco sobre isso, né? Que as tecnologias têm o hype, que muita gente fala, ele não gera tanto valor, depois baixa um pouco o hype e aí sim que elas começam a gerar valor. A grossíssimo modo é isso. E o blockchain está aparecendo agora não só conhecido como a questão das criptomoedas, mas gerando valor em várias outras indústrias, disruptando muitas delas inclusive. E esse fundo é muito voltado para, e aí é early stage e é voltado muito com essa vertical de soluções descentralizadas. Nesse caso, inclusive, eles botam que é de digital assets e soluções descentralizadas na parte financeira. Então, naturalmente, tem uma pegada de cripto aí também. Bom, e por último aqui, em fundos de Venture Capital, Eurazeo, que é um francês, lançou mais um fundo com a pegada de Smart City, e aí um fundo de 150 milhões de euros. Olhando um pouquinho aqui para a parte de Corporate Venture Capital, não que seja especialmente fundos, por exemplo, aqui a Repsol, Repsol no Brasil que eu nem sei se tem mais, até porque os postos de gasolina lá no Brasil, né, deram uma mudada na minha época, eu que sou velho, antigo, lembro do Texaco, Shell e tinha o Repsol também. Enfim, Repsol é uma empresa espanhola e está procurando startups para investir 100 mil euros. Então não necessariamente são Corporate Venture Capital, um fundo separado, eu até não sei exatamente qual é o veículo que eles criaram, mas eles criaram esse fundo de 100 mil euros para aplicar nessas startups, com a pegada muito com foco em energia, que é a praia deles. Bom, e também um outro ponto que eu queria colocar é o Grupo Roca. O Grupo Roca é um grupo multinacional de fabricação como eu poderia dizer, de produtos para casas de banho, né, de pias, vaso sanitário, que inclusive a gente tem outro nome aqui que eu até agora esqueci, que é super difícil. Enfim, entre outras coisas, e eles, o fundo são de 25 milhões de euros, então é um fundo até robusto para atrair investimento para essa indústria. Então é algo bem específico, então se a startup tiver uma pegada assim, eu acho que vale ficar de olho nisso. Bom, aproveitando que estamos falando de blockchain, não é exatamente um fundo, mas é uma iniciativa bem interessante de dois players importantes, que é o fundo, o Faber, né? O Faber é uma gestora de ativos de venture capital, enfim, de fundos em geral, não sei até se eles têm outras atuações, mas com certeza é muito importante nessa parte de venture capital, aqui em Portugal inclusive, e o Protocol Lab, que é uma parte de um laboratório de investigação, eles se juntaram para lançar o Faber Web 3 ou Web 3.0, acho que é o Web 3 mesmo, que é um hackathon e um hackathon digital e também um programa de aceleração digital muito na pegada de disseminação e tem um quê de educação do mercado, do que vai ser a Web 3.0. Muito se tem discutido sobre isso, essa nova geração da internet, é um assunto super legal, tem vários artigos importantes. Eu vou inclusive deixar alguns aqui embaixo, inclusive que eu já li, do The Shift, que é um player no Brasil que trata desse ponto, enfim. Então, só para aproveitar esse gancho de blockchain, também fica aí uma iniciativa que tem muito essa pegada. Bom, e por fim, falando agora um pouco de algumas startups que foram investidas, que é sempre legal para ver quem é que está crescendo e captando investimento. Olhando aqui para Portugal, para a terra de Camões e Fernando Pessoa, tem a Relive, não sei se fala Relive ou Relive, que é uma startup que busca digitalizar a jornada imobiliária, então tanto a parte de venda quanto a parte de aluguel, enfim, compra, venda, aluguel de apartamentos, então digitalizar todo esse processo, tanto olhando com a parte ali do proprietário, quanto quem quer comprar ou quem quer arrendar, como se diz aqui também. E eles receberam 1 milhão de euros. Outra que eu queria comentar aqui, passando bem rápido nessa parte agora,
é a Mate, ou Might, que é interessante, que captou 1.300.000 euros, é uma startup que faz otimização de times de campo. Então, desde a parte de gestão de combustíveis dos carros que são utilizados, até também as tarefas dos times de campo, eles fazem essa parte de otimização através de tecnologia. E para falar para não falar que eu só falei em Portugal, segue aqui o destaque também da espanhola, que é a parte de adiantamento de salários, que é uma fintech, né? Que é a Payflow, que captou 8 milhões de euros numa série A. Uma outra que é a CQ1, não é a CQ1 aqui que está aqui com a gente no Station não, mas é uma startup francesa, que faz mapeamento, é uma parte até de biotech, né? Faz parte de mapeamento do genoma dos pacientes para melhorar os resultados que eles têm. Enfim, é uma parte de uma tecnologia bem avançada. Então, numa série A, eles captaram 20 milhões de euros. E também, por último, a Wonderbots, que captou 84 milhões de dólares aqui, divulgaram em dólar, um pouco mais na verdade, de 84 milhões de dólares, numa série C já, que é uma startup de no-code focada na parte de robotização da indústria. Então também é um nicho aí bem interessante e, enfim, para agilizar esse processo da transformação digital das indústrias, é uma pegada muito de indústria 4.0, mas de no-code para a indústria, coisa que inclusive eu não tinha visto, achei bem legal também. Bom, queria aqui deixar o último convite, voltando ao início, retornando ao início, que é de vocês se inscreverem aqui no canal, deixar seus comentários, seus feedbacks, me perdoar aqui as gaguejadas, os nés, diz que isso é muita coisa de carioca também, mas como eu tô virando já lisboeta, eu já tô perdendo um pouco disso. Mas, enfim, e me contactar, fiquem ligados aí no que a gente está trazendo. A ideia é muito trazer o que está acontecendo aqui na Europa, mas nunca perdendo esse vínculo com o Brasil, então fazendo esses vínculos também das novidades daí e muitas outras coisas que a gente ainda vai trazer, não só nessa parte de vídeo, mas escrita, Atlantic Hub, Atlantic Station, e é isso. Bom, queria agradecer de novo a companhia, espero aí que tenha sido bem direto e assertivo e espero o feedback de vocês. Obrigado, tchau, tchau!